Atos capítulo 6. Hoje o tema é serviço. A gente tem falado sobre esses princípios. Eu quero te convidar, se você não assistiu alguma pregação, assista no YouTube. Se você não tiver tempo de assistir, ouça no Spotify. Então tem muitas possibilidades, a gente está avançando cada vez mais nisso. Ore por isso, inclusive, contribua para isso, porque a gente está adquirindo um novo computador para melhorar a nossa condição de transmissão e está investindo cada vez mais aí nas nossas tecnologias de comunicação. Então, se você quiser ouvir só a pregação no Spotify, tem praticamente todas as pregações aí da nossa igreja para você ir lá, escolher o tema, baixar, mandar, recomendar para alguém alguma mensagem que pode fazer sentido para uma outra pessoa e você quiser enviar para ela, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1, falando sobre serviço. Um dos fundamentos, um dos princípios da nossa fé é o serviço. Falamos de culto, falamos de oração, falamos de Bíblia, falamos de discipulado, falamos de missão e vamos falar de serviço. Atos 6 diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 se reuniram, e reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar de novo? Deus, a gente acabou de cantar que se nós pedirmos, o Senhor virá com uma chuva que se derramará. Nós pedimos novamente que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo para alcançar a nossa mente, o nosso coração, com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No imaginário cristão, de forma geral, existe um ideal a respeito da igreja primitiva, da igreja primeira, da igreja dos primeiros dias, dos primeiros meses ou até dos primeiros anos da fé cristã. Por quê? Porque há relatos em Atos 2, há relatos em Atos 4, a respeito de uma igreja que se reunia, que compartilhava todos os seus bens, que tinha tudo em comum, que comiam, que bebiam, que oravam e que crescia intensamente a partir dessa comunhão, dessa oração, dessa partilha de bens e de recursos e de tudo aquilo que o Espírito Santo estava fazendo ali. A pregação de Pedro na ocasião de Pentecostes dá início a isso, e naquela pregação 3.000 pessoas se convertem. Então é um movimento maravilhoso, e é um movimento que faz nos pensar: aquilo é que era igreja, aquilo é que era uma igreja cheia do Espírito Santo, aquilo é que era uma igreja que tinha em cada pessoa o poder de Deus, e a coisa crescia extraordinariamente. E é verdade. Porém, onde tem gente tem problema. E essa mesma igreja linda, maravilhosa,
cheia do Espírito Santo e que com um crescimento explosivo, teve os seus problemas. Teve o problema das mentiras de Ananias e Safira, que causou a morte deles. E teve agora o problema de Atos 6. Qual o problema de Atos 6? Ao que parece, a igreja, ela nasce a partir do judaísmo, mas ela já nasce de certa forma multiétnica. A própria ocasião do Pentecostes mostrou isso, que quando o Espírito Santo desce, as pessoas falam e glorificam a Deus em seus próprios idiomas, e idiomas distintos uns dos outros, línguas diferentes repartidas. E em Atos 6, essa igreja local de Jerusalém, a igreja que está exatamente na capital de Israel, ela já é uma igreja, pelo menos, bifurcada em 2 idiomas. É uma igreja que tem uma comunidade de fala hebraica, ou seja, daqueles judeus que mantêm a cultura e o seu idioma originário, e uma parte do grupo de fala grega, que seriam também judeus ou pessoas simpáticas ou moradoras daquela região, mas que não tinham talvez tido nem acesso ao aprendizado do hebraico, e sim do grego. Por quê? Porque o grego na época do Novo Testamento era mais ou menos equivalente ao inglês de hoje. Ou seja, quando a Grécia dominou boa parte do mundo com Alexandre o Grande, disseminou as ideias, a filosofia grega e o idioma grego. Então o idioma mais popular e mais falado naquela região não era o latim do Império Romano, nem o hebraico de Israel, e sim o grego, que seria a linguagem internacional de todo aquele povo transitando daqui para lá, de lá para cá. A linguagem mais funcional para muita gente era o grego. A gente tem que lembrar que essa é uma época que tem pouquíssimas escolas. Letramento, alfabetização era para nobreza, era para pouquíssimas pessoas que podiam pagar muito caro por isso. Então, claro, as pessoas aprendiam a falar, mas não necessariamente aprendiam a ler e a escrever. Muito pouca gente, aliás, ser escriba, ser escritor, até mesmo sendo copista de algo, era uma profissão. Era o profissional de copiar, porque não era todo mundo que sabia escrever, inclusive era uma profissão valorizada, porque pouca gente sabia. Bom, essa é a cultura, essa é a realidade daquele momento, e provavelmente a igreja de Jerusalém, nesse estágio, ela tem cultos nos 2 idiomas. Provavelmente já é uma igreja que realiza cultos em 2 idiomas. Ela tem um culto em hebraico e ela tem um culto em grego. Ela já atende esses 2 públicos, já é uma comunidade que nasce nessa diversidade de idioma. A gente recebe aqui, talvez você não saiba ou não lembre, mas a gente recebe aqui no nosso espaço como igreja, uma outra igreja de fala espanhola. Nós recebemos aqui a Igreja Batista Hispana, eles fazem culto no domingo, por exemplo, às 5 da tarde, e é uma igreja de fala espanhola. O pastor Fred é um pastor boliviano, a maioria do grupo da igreja é boliviano, e um pouco também de outros países aí da América Latina. E é uma igreja de culto em espanhol, de cultura muito fortemente boliviana e etc. Então isso era coisa comum nos tempos antigos. E quando a gente vai para fora do Brasil, isso também é comum. É comum a gente conhecer lugares na Europa ou até nos Estados Unidos, onde você tem 2, 3 igrejas em idiomas distintos funcionando no mesmo espaço. Uma que está atendendo em língua inglesa, os nacionais, outra que está atendendo em língua espanhola, os imigrantes hispânicos, e outra em português que está atendendo os imigrantes brasileiros. Eu atendi recentemente por um período um pastor, que era um dos pastores de uma denominação em que funcionava essa igreja com 3 cultos dominicais em horários distintos para esses grupos. Ele era brasileiro, mas era o pastor da igreja de língua inglesa, porque ele estava lá desde a infância, então ele pastoreava as pessoas de cultura inglesa, normalmente filhos de imigrantes, mas que já estavam lá há muitos anos, então tinham familiaridade com o inglês.
um outro pastor pastoreando brasileiros com cultos em português, e um outro pastor hispano pastoreando um público hispano com língua espanhola. Então isso já é uma realidade em algumas partes do mundo, e aqui a igreja já nasce assim. De certa forma ela já nasce nessa duplicidade de idioma. Aliás, o próprio Novo Testamento é assim, né? A língua oficial de Israel é o hebraico. Jesus provavelmente fala aramaico, que era uma língua irmã, gêmea quase do hebraico, que era mais popular. E a escrita do Novo Testamento é em grego, porque para escrever e para popularizar por todo o mundo, o grego seria a linguagem ideal. Então todo o Novo Testamento, quando a gente fala assim, qual é a língua original da Bíblia no Novo Testamento? É o grego. É o grego que a gente estuda na faculdade de teologia, por exemplo. Então é isso que está acontecendo. E aí o que acontece? Desde o início a igreja também tem distribuição diária de alimento. Ou seja, a igreja ela também nasce com esse braço de compaixão e graça, ou com esse braço de ação de misericórdia, ou com esse braço de missão integral, pensando no ser humano global, que precisamos cuidar para que todo mundo tenha o mínimo necessário para a dignidade da vida. E parte desse mínimo necessário é ter o que comer, ter comida na mesa. Isso é base para a dignidade humana. Jesus já falou isso em Mateus 25, sobre ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir e ter onde morar. Esse é o princípio da dignidade humana. Uma pessoa não tem uma vida digna se ela não tiver o que beber, se ela não tiver o que comer, se ela não tiver um teto seguro para ela morar e se ela não tiver o que vestir. Isso é o mínimo fundamental que a gente tem que lutar para que todos tenham, independentemente de qualquer coisa. Esse é o mínimo padrão de dignidade para todo mundo. Depois a gente pode pensar nas outras coisas. E aí o que está acontecendo aqui? As viúvas, que normalmente as mulheres quase não tinham trabalho, os trabalhos, elas eram sustentadas pelos pais no início, enquanto estavam em casa, e pelos maridos, quando saíam de casa, quando casavam. Então quando ficavam viúvas, e eventualmente não tinha mais os pais, e não tinham mais os maridos, elas estavam totalmente desamparadas. E a igreja fazia a distribuição de alimento. Mas há uma reclamação de que as viúvas de fala hebraica recebiam alimento, mas as viúvas de fala grega, não. Já tem um problema aqui de classe, de cultura, de linguagem e tudo mais. Você tem um grupo de viúvas mais integradas na fala hebraica, que estão recebendo alimento, e você tem um grupo de viúvas de fala grega, que estão excluídas desse suporte de cuidado mínimo necessário, que eram os alimentos. E aí elas reclamam para os apóstolos, claro, elas vão fazer a sua voz ser ouvida, elas vão dizer, olha, a gente não está recebendo como as outras estão recebendo. E isso é muito importante na história da igreja. Aliás, a gente viveu o Dia Internacional da Mulher essa semana, parabéns a todas vocês. E eu gosto de destacar que não é simplesmente o Dia Internacional da Mulher, mas é o Dia Internacional de luta pelos direitos da mulher, né? Então esse dia não é exatamente um dia romântico, mas é um dia histórico de luta por direitos, né? Então é o Dia Internacional pelo direito das mulheres. E aí essas mulheres aqui estão desamparadas, e a notícia chega para os líderes da igreja, para os apóstolos, e eles pensam o seguinte: a gente tem que dar uma solução para isso, a gente precisa reagir a isso positivamente, porque é assim, né? Os problemas chegam a nós para serem resolvidos. Eu tive um mentor que fala que se a gente for fiel sobre muito problema, mais problema ainda Deus nos colocará.
porque ele até usa o exemplo dos grandes hospitais, né? Os grandes hospitais se tornam grandes porque resolvem problemas complexos. Enquanto mais problemas complexos eles resolvem, mais pacientes com os problemas complexos eles receberão. Então a complexidade dos problemas que eles têm diz a competência que eles têm de resolver. Então, se você tem problemas simples, é porque você ainda é uma criança. Se você tem problemas complexos, parabéns, você é um adulto, porque os adultos precisam resolver os problemas complexos. As crianças precisam resolver os problemas de crianças. Então, essa é a vida. E aí a gente tem que tomar iniciativa diante dos problemas. A gente pode se acovardar, a gente pode reclamar, a gente pode empurrar com a barriga, a gente pode fechar os olhos e esperar que os problemas sejam resolvidos num passe de mágica, ou a gente pode dizer, bom, vamos resolver essa situação. Chegou aqui o problema e a gente precisa dar um encaminhamento para isso. E os apóstolos fazem isso. O que eles fazem? Eles devolvem em resposta, dizendo, olha, então vocês que estão reclamando, vocês de fala grega, reúnam entre vocês pessoas competentes para cuidar disso. E aí qual é o critério? E esse vai ser um critério fundamental, inclusive de serviço e de liderança na igreja. O critério é, escolham homens aqui no caso, mas a gente entende que esse critério vale também para mulheres e não vou entrar nesse pormenor, mas é uma outra discussão. Mas esse critério vale, na minha opinião, para ambos os sexos. Mas eles dizem, escolham homens cheios de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, o critério do caráter, um bom testemunho, o critério da espiritualidade, cheios do Espírito Santo, e o critério da sabedoria, ou do bom senso, ou da inteligência, mas acho que tudo isso, bom senso, inteligência, a Bíblia vai chamar de sabedoria. Então escolha pessoas assim. A igreja precisa o tempo todo de pessoas assim. Pessoas que sejam de bom testemunho, de bom caráter, que se pode falar coisas boas a respeito dela. Pessoas que sejam espirituais, que sejam cheias do Espírito Santo. E pessoas que tenham sabedoria, que saibam lidar com situações difíceis, saibam escutar, saibam agir, saibam entender, saibam tomar iniciativas importantes e necessárias. E aí, esses irmãos, que inclusive vai inspirar o nome do meu filho, Estevão, é o primeiro que aparece aqui, vai ser o chamado primeiro desses. Mais adiante a Bíblia vai falar que são os primeiros diáconos, os primeiros que são escolhidos para o serviço da igreja, e eles vão passar a cuidar dessa tarefa, enquanto que os apóstolos continuam dedicados à oração e ao ministério da palavra. E claro que é importante o serviço e o ministério da palavra, até porque o ministério da palavra também é serviço, só é um tipo de serviço muito específico. E o ministério da palavra e da oração é um tipo de serviço muito específico, não só porque tem a ver com o chamado de pessoas para esse lugar, como tem a ver com aquele momento histórico. Aquele momento histórico, nós não temos ainda a Bíblia do Novo Testamento escrita. Esse início da igreja não tem texto. A gente fala da Bíblia, né? A Bíblia, a igreja, um apego e tal. E é importante a gente ter apego à palavra de Deus. Mas a igreja, ela começa sem Bíblia. A Bíblia da igreja é o Antigo Testamento e as falas dos apóstolos, porque não tem nada escrito. As primeiras cartas, elas vão acontecer um tanto de tempo depois da ressurreição do Senhor.
Elas vão acontecer 10, 20, 30 anos, que vai começar a circular as primeiras cartas. O último texto bíblico a ser escrito, que é o Evangelho de João, provavelmente, João escreve lá na ilha de Patmos, vai ser ali por volta do ano 80 depois de Cristo. Então o Novo Testamento, ele tem esse período todo do primeiro século para ser composto, e ele ainda não tinha sido juntado, inclusive. Então a Bíblia, ela começa sendo escrita com as cartas e com os evangelhos, e ele vai sendo distribuído nas igrejas e rodando as igrejas aos poucos. Mas o que se tem? O testemunho dos apóstolos, especialmente aqueles 12 que andaram com Jesus. Então, claro que era fundamental a oração e a dedicação deles ao ler a Escritura, que só era o Antigo Testamento naquele momento, e traduzir aquilo a partir da própria vida e obra de Jesus. Então é claro que essa dedicação deles à palavra era mais importante ainda do que é hoje, no sentido que hoje você tem a palavra aí compilada na sua mão, você tem a palavra compilada no seu celular. Naquele momento os cristãos não tinham. Eles tinham o Antigo Testamento, e que também não estava na mão de todo mundo. Estavam os papiros, os rolos dentro das sinagogas, porque era um negócio caro, difícil de manusear e de carregar, e caríssimo para se ter. Então a Escritura estava dentro das sinagogas e eram lidos de partes em partes. Alguns aqui tinham algumas cópias, alguns rolos. E os apóstolos que tinham andado com Jesus, esses tinham a missão de ir ensinando e traduzindo e pregando e falando tudo que eles viram na jornada com Jesus naqueles 3 anos. E aí alguns deles nessa jornada é que vão escrever então. Marcos vai escrever, provavelmente é o primeiro a escrever. Mateus vai escrever, é um dos que anda com Jesus. Lucas vai escrever, que vem depois, mas que faz a pesquisa e vai escrever também. E João, por fim, vai escrever, já preso na ilha de Patmos, ele vai escrever o livro do Apocalipse e o Evangelho de João. Então os apóstolos, eles estão nessa dedicação. A gente precisa falar para essas pessoas o que Jesus disse. A gente não pode deixar eles esquecerem. Quando a gente morrer, a gente precisa transmitir essa palavra antes que a gente morra. E alguns de nós passaram, alguns deles no caso, passaram a escrever aquilo que a gente vai ter hoje como os evangelhos. E depois lá na frente é que Paulo vai se converter, e depois Paulo vai escrever as cartas às igrejas, e isso vai rodando e vai formando a nossa Bíblia Sagrada, aquilo que a gente chama de Novo Testamento. Mas vai ser importantíssima essa ação desses 7 homens de Deus no cuidado com essas mulheres. E aí eles se apresentam e eles são escolhidos baseados nesse critério. Então a igreja faz escolhas, mas não são escolhas aleatórias, são escolhas baseadas nesse critério. Bom testemunho, sabedoria, cheios do Espírito Santo, e eles vão cuidar do serviço na igreja, e a igreja então vai continuar, a despeito desse problema, que esperamos tenha sido resolvido ali, a igreja vai continuar, a palavra de Deus continuando se espalhando, a igreja crescia rapidamente, um grande número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes, inclusive, obedeciam à fé. Então essa coisa do engajamento no serviço é uma coisa que permeia a história da nossa fé. E eu diria, deve permear a nossa própria vida. A palavra grega para serviço é diácono, diaconia. É a palavra grega fundamental para serviço. Essa palavra grega aparece aqui nesse texto 3 vezes, mas aparece no Novo Testamento mais de 30 vezes. Ela aparece no Novo Testamento quando Jesus inclusive fala de si. Quando Jesus fala, eu vim para ser servido e não vim para servir, a palavra que Jesus usa é diácono. Jesus diz, eu vim para ser um diácono, alguém que serve. A tradução bíblica que a gente tem para essa palavra, diaconia, diáconos, é serviço, é administração, é distribuição.
São palavras variadas no português, mas que dão indicação desse engajamento e desse serviço a partir da igreja. E eu gosto, e essa aliás foi a minha tese, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de teologia, depois dos famigerados 4 anos, foi exatamente nesse texto, né? Por isso que eu conheço pouco o grego bíblico, mas desse texto eu conheço porque esse eu estudei a fundo, para valer nas línguas originais. E neste texto, é assim que se dá essa tradução e esse conceito. E a minha defesa, na minha dissertação, que rendeu até uma publicação na revista teológica da faculdade, é que todo cristão deve ser um diácono. E toda a igreja deve ser uma comunidade diaconal. Eu não estou aqui falando do título de diácono, que também é uma coisa importante no nosso ambiente denominacional e etc. Mas eu estou falando do conceito e do engajamento em serviço. Que todo cristão deve ser uma pessoa disponível e aberta ao serviço. E que toda a igreja deve ser um espaço de serviço. Daí, às vezes, a minha tristeza da gente ter um espaço tão grande e pouco utilizado, porque significa que estamos servindo pouco, que podemos servir mais. Graças a Deus estamos recebendo uma comunidade hispana, estamos servindo a essa comunidade hispana. É um passo que a gente deu, e queremos dar mais passos. Se Deus quiser, vamos ter um curso de empreendedorismo aqui. Estamos trabalhando para isso, estamos conversando com uma ONG aqui da região a respeito disso, e queremos fazer, se Deus quiser, no mês que vem, viu, Du? No mês que vem, queremos realizar um curso curto de 1 semana, mas é um passo de serviço. Porque a gente entende que a ação de Jesus no mundo foi uma ação a serviço. Uma ação a serviço espiritual, e esse é o maior de todos, porque Ele nos salva na cruz, mas uma ação também de serviço material, porque Ele multiplica pão para quem está com fome, Ele multiplica peixe, Ele cura pessoas doentes, Ele acolhe mulheres, Ele faz de tudo que é possível em serviço àquelas pessoas. Então, necessariamente, o nosso mestre é um mestre de serviço. O mundo corporativo descobriu isso, né, no James Hunter, lá, quando escreveu O Monge o Executivo, uma liderança que serve. Mas quando a gente olha para Jesus, e a gente vê Jesus um exemplo de líder, a gente vê no mesmo exemplo de líder, a gente vê um exemplo de servo. Tanto que um dos livros que mais me impactou sobre liderança que eu li, do Jenny Edwards, eu acho agora, não é o Jonathan Edwards, é Jenny, não lembro se é Edwards o sobrenome, mas o nome do livro é O Último Degrau da Liderança. E ele vai dizer, o último degrau da liderança, o topo da liderança é o serviço. E aí ele vai mostrando como Jesus foi o maior líder de todos, sendo o maior servo de todos. E essa é uma daquelas coisas paradoxais do Evangelho. Essa é uma daquelas coisas que subverte a lógica do mundo no Evangelho. Porque por vezes a lógica do mundo é: quem serve é o menor, é o serviçal, é o que não estudou, é o que não tem cultura, é o que não sabe de nada, então só lhe resta servir. E os maiorais, e os maiores, e os principais, e os presidentes, e os diretores, são aqueles que mandam, porque eles têm cultura, estudo e competência suficiente para mandar, enquanto os outros só sabem servir. E Jesus subverte essa lógica. Jesus vai dizer: no meu reino, maior é quem serve. No meu reino, os maiores são os serviçais. É isso que ele faz naquele episódio lindo em que ele pega a bacia e a toalha e vai servir lavando os pés dos discípulos. Aliás, eu tenho uma história muito marcante sobre isso.
eu participei de uma formação espiritual muito marcante na minha vida, chamado PGM, Projeto Grão de Mostarda. Daqui da igreja eu participei, anos depois eu indiquei a Sandra também participou. E é uma jornada de 3 anos de jovens cristãos. Um dos critérios é de idade, até 35 anos para terminar, então só pode entrar até 32. E é uma jornada com 4 grandes mestres do mundo cristão brasileiro, teológico, evangélico, enfim. 4 referências extraordinárias. O Waldir Stornagel, que é um teólogo luterano, estudou no Brasil, estudou na Alemanha, foi diretor e presidente da Visão Mundial por longos anos. Visão Mundial é a maior organização, maior ONG cristã do mundo, está presente em muitos países e tal. O Waldir Stornagel. O outro, Ricardo Barbosa, um pastor presbiteriano, a igreja do Planalto em Brasília, uma igreja que ele plantou e pastoreou por mais de 30 anos, hoje não é mais o pastor titular, mas é pastor membro da igreja ainda, continua lá, e com muitos livros publicados também, estudou no Brasil, estudou no Canadá, e etc. Aí o Ziel Machado também, hoje ele é diretor do seminário Servo de Cristo, foi missionário da Aliança Bíblica Universitária Internacional, morou e estudou com John Stott na Inglaterra, que é o maior teólogo do século XX. Ele teve esse privilégio e rodou o mundo nessa missão, onde ele trabalhou 30 anos, hoje é um pastor metodista. E eu falei desse, e o Osmar Ludovico é um mestre espiritual, hoje mora em Portugal, dá cursos e grupos espirituais aqui no Brasil. Douglas e a Dani conhecem bem também. E o Osmar é um mestre dessa espiritualidade clássica, da meditação, do silêncio, né? Ele fez formação espiritual na Suíça e tem sido um grande pastor de outros pastores no Brasil e nos últimos tempos em Portugal. Bom, esses 4 caras extraordinários. E aí quando a gente chega numa pousadinha lá em Curitiba, eu tinha menos de 30 anos, e aí fica aquela farofada de jovem que se encontra, né? Porque a gente se encontra, gente de Juventude Batista, gente de Aliança Bíblica Universitária, gente de outras juventudes e outros movimentos do Brasil todo. Então a gente chega e fica aquela farofada da primeira noite, a gente se conhecendo ou revendo outras pessoas que a gente já conhecia. Anne estava comigo nessa formação, Anne participou disso também junto comigo, a gente era da mesma turma. E aquela farofada, então, fomos para a sala lá da pousada, e os mestres chegam silenciosos, e aí já começa a acalmar o clima, né? E a gente senta numa grande roda, e os mestres começam a entrar com toalhas e bacias cheias de água. E aí eles nos dividem em 4 grupos de 10, mais ou menos, éramos 30 e poucos, 40, e eles começam a ajoelhar diante de nós, eles homens já de idade inclusive, mas eles começam a ajoelhar diante de nós, desamarrar os nossos sapatos, tirar as nossas meias. Para o meu maior constrangimento, a minha meia estava furada, então comigo foi um pouco pior. Tirar as nossas meias e literalmente lavar os nossos pés. E foi assim que começou essa jornada de 3 anos de formação espiritual. Aqueles que eram os nossos mestres, aqueles que eu conheci pelos seus livros, pelos seus textos, pelas suas pregações na época, agora estavam de joelhos diante de nós, lavando os nossos pés. E aí gerou aquela comoção, aquele silêncio, a gente começou a chorar, e a noite terminou, e eles não diziam nada. A única palavra que eles disseram no final é que eles gostariam que a gente fizesse o mesmo pela igreja evangélica no Brasil. Que muitos ali seriam pastores ou já eram, e eles queriam que a gente estivesse disposto a servir os irmãos
por onde a gente andasse. Por isso que essa formação espiritual me marcou tanto, porque ela já começa assim. Começa com os nossos grandes mestres nos servindo. Infelizmente, está acabando o PGM. Esse ano tem um encontro de encerramento de todas as turmas. São 30 anos que eles caminharam juntos, formando jovens líderes. E agora eles estão bem tiozinhos e estão encerrando essa jornada. No encontro que vai ter, inclusive, mês que vem, né, Sandra? A Sandra e o Júlio vão para lá, para esse encontro. Muito triste porque está acabando, mas muito importante na vida de muita gente. O fato de nós termos tido líderes que lavaram os nossos pés, que nós temos tido pessoas que têm uma longuíssima ficha de serviço ministerial no Brasil e fora do Brasil, com livros publicados, com reconhecimentos internacionais, uma série de coisas que poderia ficar horas aqui falando deles para vocês, mas eles lavaram os pés de 30, 40 meninos e meninas naquele dia. Esse é o Evangelho. Esses são os meus mestres. É esse o Evangelho que eu acredito. Um Evangelho de pessoas que estão dispostas a servir. E isso deve caber para todos nós. Eu não acredito que o serviço seja a prerrogativa e uma opção para alguns. Não é opção. Para mim, serviço é estilo de vida para todos nós. É claro que não dá para servir todo mundo, não dá para servir todos da mesma forma, não dá para servir todos do mesmo tempo, é claro que não. Mas todos nós, se seguirmos a Jesus de fato, teremos de ter necessariamente uma vida de serviço. A começar da nossa casa, sim, porque eu não estou falando de você ser um grande servo na igreja e não lavar o prato que você come em casa, que aí seria um contrassenso. Eu estou falando de uma vida de serviço, que começa ali com os seus, né? Lavando a louça, cuidando da casa, fazendo a comida. E isso vai repercutindo no nosso ambiente de trabalho, isso vai repercutindo com os nossos amigos, isso vai repercutindo com a nossa igreja, isso vai repercutindo em toda a sua vida. Uma vida que está aberta a servir. É lógico que em alguns momentos, ou em vários momentos, você também vai ser servido. E é bom que seja assim, porque a gente vai nessa jornada onde todos nós temos de servir, mas todos nós também temos de ser servidos. Porque nós precisamos ser servidos. Nós precisamos ir ali no supermercado e ter alguém que nos sirva no caixa. Nós precisamos ir ali na padaria e ter alguém que nos sirva no balcão. Nós precisamos ir ali no pronto-socorro e ter alguém que nos sirva com os cuidados médicos. Nós precisamos sair na rua e ter alguém que nos sirva com os serviços de segurança urbana. Nós precisamos de serviço. Todos nós, em várias áreas, nós precisamos ir para a escola e ter alguém que nos sirva com serviços de educação. Todos nós precisamos ser servidos, mas todos nós também precisamos servir. E essa é a jornada da vida. E a jornada da vida para todo mundo. E para o cristão, mais ainda. Para o cristão, mais ainda, porque o nosso maior de todos, o nosso grande mestre, aquele que a gente segue, aquele que a gente copia, aquele a quem a gente obedece, aquele que deu a própria vida em serviço para nós, foi o maior de todos os servos. Eu não consigo encontrar um exemplo de servo na história maior que Jesus. Quando eu penso em serviço, alguém que serviu, eu tenho muitos exemplos. Eu tenho exemplos aqui na igreja. Eu tenho exemplos na minha família. Eu tenho exemplos na história da humanidade. Eu tenho exemplos na história do ministério. Eu tenho exemplos na denominação. Mas o maior de todos
foi Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, se você não tiver ninguém como exemplo de serviço para se copiar, você tem o maior de todos, você tem Jesus. E Ele já deveria bastar para você ser servo, para você ser servo. Agora, claro que além de Jesus, a gente ainda tem muito mais. Então nós devemos caminhar nessa jornada constante de ser servido e de servir. E uma das coisas, já que a gente está falando de princípios, de fundamentos, uma das coisas lá atrás que a gente também sempre conversou, na história da I21 e nas nossas intenções como igreja, é que nós queremos ser uma igreja que serve. Uma igreja que serve uns aos outros. Uma igreja que serve a cidade. Uma igreja que serve as pessoas. Não vamos dar conta de tudo, não vamos servir 100%, não vamos servir plenamente, mas queremos que a nossa marca seja uma marca de serviço. E pela graça de Deus, eu tenho a alegria de dizer isso, os nossos líderes são líderes que servem. Você pode olhar que a liderança da nossa igreja, os nossos principais líderes, são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Praticamente todos os domingos e praticamente em tudo que acontece na igreja. Os nossos líderes, aqueles que estão na diretoria, aqueles que estão nas decisões da igreja, estão também carregando cadeira, estão também ligando o som, estão também tocando louvor, estão também servindo as nossas crianças, estão chegando aqui 8 da manhã, estão saindo daqui 1 da tarde. Isso falando do domingo, fora do que acontece durante a semana. Esses são os nossos líderes. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque a gente quer que essa seja uma marca nossa de fato. Que os nossos líderes sejam servos. Por quê? Porque a liderança oferece o exemplo. A liderança molda o restante das pessoas. A liderança oferece um padrão a ser seguido. E é isso que a gente quer. Mas a gente não quer que só a liderança sirva. A gente quer que todo mundo sirva. A gente quer uma comunidade de servos. É lógico que você vai ter o teu jeito de servir. Você vai ter os teus dons para servir. Você vai ter a tua possibilidade de tempo para servir, porque é verdade. As possibilidades de tempo, os contextos de vida também variam. Você tem uma pessoa que está aqui todo dia servindo o tempo todo, mas de repente chega um bebê em casa. No caso da Liv do Tinho mais recente. Opa, mudou a agenda. É claro, o alvo da energia de serviço agora é esse bebezinho. Normal, é isso mesmo. Eles estão servindo, é que eles estão concentrados num outro serviço agora. Mas estão engajados e estão juntos em serviço. Por isso tem escala, por isso a gente busca também o equilíbrio. Por isso que a gente não quer que as pessoas que servem se exauram no serviço, de forma que elas sirvam um ano e no outro ano já não consigam nem querer saber de nós porque se desgastaram demais. Não, a gente quer um serviço sustentável, um serviço em equipe, um serviço em parceria, um serviço que obedeça a uma certa escala, um serviço em que nós possamos servir por longo prazo, sem que isso seja um desgaste, mas seja uma alegria, mas seja um contentamento e seja uma oportunidade do nosso discipulado, da nossa demonstração de Jesus, de nós demonstrarmos aos nossos filhos quem é Jesus. Eu já dei inúmeros exemplos, citei inúmeras vezes a minha avó, e a minha avó sempre foi um exemplo de serviço. Um exemplo de serviço dentro de casa, um exemplo de serviço na igreja. E eu aprendi que ser crente era servir, porque era tudo que eu via ela fazer. Servir na igreja, servindo aos pastores, servindo ao ministério de mulheres, que na Assembleia é o círculo de oração, servindo. E quando alguém chega na casa dela, ela quer servir, e ela logo faz uma comida gostosa para servir. Ela logo recebe bem para servir, e o tempo todo a serviço, tal qual
Jesus nos serviu. E voltando só para o episódio de lava-pés, Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem certo, porque de fato eu sou Senhor e Mestre. No entanto, eu estou a serviço de vocês, eu lavo os pés de vocês. Esse é o Evangelho de Jesus, é um Evangelho de serviço. Portanto, a igreja de Jesus deve ser uma comunidade de serviço. Nesse aspecto, cada cristão um diácono e cada igreja uma comunidade diaconal. Cada cristão um servo e cada igreja uma comunidade de serviço. É isso que a gente quer, é isso que a gente sonha e é esse desafio que eu te faço. Se você não está servindo, venha servir. Se você está servindo pouco, considere servir mais ou servir melhor. Se você não está sabendo como servir, vamos conversar e a gente vai encontrar um caminho de serviço de acordo com os seus dons, com as suas possibilidades, com a sua realidade.